O que a gente fez aqui são combinações lineares, beleza? Então vamos formalizar isso para ficar completinha a nossa ideia. Fala aí pessoal, aqui quem está falando é o Matheus do Responde Aí, e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre combinação linear, beleza? Galera, se você ainda não é inscrito, você está de bobeira, desce a página agora, se inscreve no canal, que aí você fica a par dos próximos vídeos. E já que você está descendo aí, essa aula conta com materialzinho de apoio totalmente gratuito, é um resumão de tudo que eu vou falar aqui com vocês, tá? Então desce a página aí, na descrição tem um linkzinho para vocês baixarem totalmente gratuito esse resumo que eu tô falando. Tenho certeza que vai ajudar muito na hora de fazer os exercícios. Então vamos lá, galera, vamos aprender o que é uma combinação linear. Gente, a combinação linear, o que a gente está interessado aqui é basicamente criar vetores a partir de outros vetores, tá? Então eu vou ter um conjunto de vetores, né? Ou até mesmo um vetor, e a partir dele eu vou criar um terceiro ou um quarto, depende do número de vetores que eu tenho, e por meio de uma combinação linear. Para a gente ver melhor, é melhor a gente dar uma olhada num exercício aqui qualquer. Então olha, o exemplo aqui é o seguinte: gere vetores a partir desses dois vetores aqui, tá bom? Então como que eu vou gerar um terceiro vetor? Ah, eu posso multiplicá-los? Olha, dependendo da maneira que você multiplica, até que você vai gerar um terceiro vetor, mas não é a maneira certa para combinação linear. Então olha só, vamos lá, vou criar aqui um terceiro vetor chamado V3, por exemplo, que vai ser exatamente somar os dois. Então V1 mais V2, né? Então, olha, para eu somar esse cara com esse cara aqui, o que eu faço? Componente, a primeira componente com a primeira componente, a segunda componente com a segunda componente. Então, olha lá, 1 com 0 dá 1, vírgula, menos 1 com 3 dá 2. Esse aqui é um terceiro vetor gerado a partir daqueles dois. Posso só fazer isso? Soma ou subtração? Não. Olha, eu posso fazer o seguinte, ó, um V3 agora, vamos lá, um V4. Um V4 vai ser o primeiro vetor menos, sei lá, 2 vezes o segundo vetor. Então, olha lá, o primeiro vetor vai ser 1 menos 1, menos 2 vezes o segundo vetor, que é 0 e 3. Se eu multiplicar esse cara aqui dentro, 2 vezes 0 dá 0, e 2 vezes 3 dá 6, né? Então, isso aqui é basicamente o primeiro vetor, né? Menos 0, 6. Então, fazendo essa conta aqui, 1 menos 0 dá 1. Menos 1 menos 6 dá menos 7. E aí a gente gerou um outro vetor a partir deles. O que a gente fez aqui são combinações lineares, beleza? Então vamos formalizar isso para ficar completinha a nossa ideia. Se eu tiver um conjunto V1, V2, V3, ali eu estava usando dois vetores, mas eu posso ter 7 vetores, 8 vetores. Se eu tiver um conjunto de vetores, né, todos eles pertencentes ao mesmo espaço vetorial, então você observa aqui que eu somei esse vetor com esse cara aqui. São vetores de duas componentes, né? Estão lá no R2. Se eu tivesse esse vetor e um cara do R3, eu não poderia fazer uma combinação linear, tá? Eles têm que ser do mesmo espaço. Então, se tem duas componentes, eu só posso combinar com termos de duas componentes. E alguns números, esses números aqui, são reais, tá? A1, A2, A3, são números reais. 5, 2, 3, menos 3, menos 77, qualquer número real aqui. Um vetor U é uma combinação linear se for dessa forma aqui. Vou pegar um número qualquer, multiplico pelo primeiro, mais um número qualquer vezes o segundo, mais um número qualquer vezes o terceiro, mais um número qualquer vezes o último, tá? Assim vai. Eu vou fazendo assim. Essa é só a maneira que a gente fez, ó. Um número que é 1, né? 1 vezes o primeiro, mais 1 vezes o segundo. A outra combinação que eu fiz aqui, 1 vezes o primeiro, menos 2 vezes o segundo. Esse é o tipo de combinação linear, e basicamente a combinação linear é isso. Um vetor é dito uma combinação linear quando ele é escrito a partir de outros vetores dessa forma aqui. O vetor vezes um número, mais um vetor, vezes um número, e por aí vai. Tudo bem? Então olha lá. Verifique se esse vetor aqui... Pô, Matheus, isso aqui é uma matriz. Mas, galera, quando a gente está vendo combinações lineares, a gente está dentro lá de espaços vetoriais, né? E a gente sabe que o conjunto das matrizes 2 por 2 é um espaço vetorial. Então, essa matriz aqui é um vetor, porque é um elemento do espaço vetorial e tudo mais. Não importa, pode chamar de matriz, pode chamar de vetor. Então, olha, verifique se esse cara aqui é uma combinação linear desses caras. Então, como a gente viu antes, se esse cara é uma combinação linear, então 0, 3,
3, essa matriz aqui, ela vai ser igual ao quê? Uma constante qualquer, vou chamar de A, vezes o primeiro aqui, vezes 0, 1, menos 2 e 3, mais uma constante qualquer, B, vezes o segundo, que é 0, 1, 1, 0. Tá? Então, deve existir um A e um B, que isso aqui é verdade. Tá bom? Se existir, ele é uma combinação linear. Se der alguma coisa estranha, tipo 2 resultados para A, 2 resultados para B, é que esse cara não é uma combinação linear. Tá bom? Vamos lá. Se eu multiplicar aqui o A por todo mundo aqui, o que eu vou ter vai ser A vezes 0, 0. A vezes 1, A. A vezes menos 2 dá menos 2A. E A vezes 3 dá 3A. Mais o B vezes esse cara aqui. B vezes 0, 0. B vezes 1, B. Aqui também dá B e aqui dá 0. Para somar as duas matrizes, eu tenho que pegar elemento na posição com o elemento na mesma posição da outra matriz. Então, esse 0 soma com esse 0. Então, 0 com mais 0, 0. A mais B, então A mais B. Menos 2A mais B, então menos 2A mais B. Né? E 3A com 0 dá 3A. Aqui a gente tem a nossa matriz, que é a soma disso aqui. Qual é o lance agora? Vamos comparar essa matriz daqui com esse cara aqui, a fim de se ter um sistema linear, né? O que a gente obteve é isso. Então, olha, duas matrizes são iguais quando seus elementos em cada posição são iguais nos elementos das mesmas posições da outra matriz. Então, esse 0 aqui tem que ser igual a 0. Beleza. Se desse alguma coisa bizarra aqui, é porque não dava para combinar, né? Então, olha, 6 é igual a esse A mais B aqui. Então, eu tenho que A mais B é igual a 6. Tá bom? Olha, esse termo daqui, de baixo, 3 é igual a esse cara aqui. Então, eu tenho aqui que 3 é igual a menos 2A mais B. Por fim, eu tenho que 3 é igual a 3A, né? Então, 3 é igual a 3A. Beleza? Então, isso aqui, daqui de baixo a gente já obtém o A, né? O A tem que ser igual a 1, né? Porque passa o 3 para lá dividindo, fica A igual a 1. E aí, se eu substituir o A em qualquer lugar aqui, eu vou encontrar o B, né? Então, vamos substituir ele aqui em cima, ó. Então, A é igual a 1, né? Então, 1 mais B é igual a 6, né? Logo, o B é igual a 5. Agora, vamos dar só uma olhada, vamos só conferir se eu substituir o A aqui dentro, o B vai ter que ser igual a 5 também, né? Então, vamos lá. A aqui dentro. Então, olha, fica 3 é igual a menos 2, né? Vezes A, que é 1, mais o B. Passa esse menos 2 para lá, e aí dá o que o B é igual a 5. Então, existe aqui um A e um B, que eu posso reescrever esse cara como sendo combinação linear dos outros vetores. Então, tá segurado aí, aquele cara é uma combinação linear sim. Porque eu posso botar A igual a 1, B igual a 5, e aí a combinação linear tá pronta. Beleza? Então, olha, um assunto interessante que surge aqui, esse é o mais quente desse tópico de combinação linear, é sobre dependência e independência linear. Para a gente entender o que é isso, eu separei aqui um exercício que é melhor a gente ver na prática. Então, olha, eu tenho um conjunto de vetores aqui. São vetores lá do R2. 1, menos 1, 1, 0, 1, 1. E ele pergunta se ele é um LI e um LD. Tá? Eu trouxe dessa forma porque normalmente no exercício cai assim mesmo abreviado. O que significa esse LI e esse LD? O LI significa linearmente independente. Eu já vou falar o que é. E o LD significa linearmente dependente. Na prática, em resumo, o que é isso aí? É o seguinte. O linearmente independente significa que nenhum dos vetores lá de dentro depende dos outros, né? Quando eu falo depender, quero dizer que ele é uma combinação linear dos outros. Tá? Então, se eu olhar aqui, bom, poderia ser que esse cara aqui, de alguma maneira, é uma combinação desse com esse, né? Então, se esse cara é uma combinação dos outros, esse sistema não é LI, tá bom? Se cada um aqui é um cara distinto, eu não consigo escrevê-lo como combinação dos outros, aí o sistema passa a ser chamado de LD, né? Linearmente dependente. Desculpa, eu falei o contrário aqui. Se pelo menos um dos elementos ali depende do outro, né? Ou seja, é uma combinação linear do outro,
aí é um sistema linearmente dependente, tá bom? Então vamos ver na prática aqui, vamos fazer mesmo, porque vai ficar melhor. Olha só, conjunto de vetores, esses conjuntos de vetores, LI ou LD. Como eu faço? Ah, Matheus, faço igual aquele exercício ali das matrizes, pego um, escrevo um A vezes o segundo, mais um B vezes o segundo, e vejo se eu acho o A e o B. Você pode fazer assim, só que você vai ter que fazer para cada um deles, e vai te dar um maior trabalhão. Então, como a gente faz na prática é o seguinte, um sistema linearmente independente, tá? Nenhum deles depende do outro. Se eu fizer essa combinação com todos os elementos aqui do meu conjunto, todos os vetores do conjunto, né? É um A vezes o primeiro, um B vezes o segundo, mais um C vezes o terceiro. Isso aqui tem que dar zero. Isso tudo tem que dar zero somente se esses números todos forem iguais a zero, essas constantes que eu adicionei, tá bom? Se tiver, por exemplo, A igual a 2, B igual a 3, aí já o sistema já é dito linearmente dependente, tá bom? Então, se eu chegar numa conclusão que o A tem que ser igual ao B, que tem que ser igual ao C, todos eles serem iguais a zero, aí eu digo que o sistema é linearmente independente. Vamos fazer aqui? Olha lá, como eu vou construir isso? Vou construir aqui um A1, né, vezes o primeiro vetor, vezes 1, menos 1, mais um A2, né, um A2, vezes o segundo aqui, que é 1, 0, mais um A3, que é igual, que multiplica o último aqui, que é 1, tá bom? Isso tudo tem que ser igual a zero. Só que esse zero aqui é o zero no mundo que eu estou olhando, né? Aqui eu estou olhando no mundo R2. São conjuntos de vetores com duas componentes. Então, olha, o zero nesse mundo aqui é o vetor nulo aqui. É um zero em cada componente. Tudo bem? Então, essa daqui é a equação ali que eu tenho que descobrir. Quem é o A1, quem é o A2 e quem é o A3. Se eu achar A1 igual a 2 igual a 3 igual a 0, o sistema é linearmente independente. Se eu achar outro valor, o sistema é linearmente dependente, ou LD, né? Então, olha lá. Vamos distribuir cada um dessas constantes aqui. Aqui, multiplicando, dá A1 menos A1, mais esse cara aqui, A2 vezes 1, né? Que é A2. A2 vezes 0 dá 0. Mais esse cara aqui, que dá A3, A3. Isso tudo tem que ser igual a 0, 0. Show? Então vamos lá. Vamos somar todo mundo. Esse mais esse mais esse. Então ficou um vetor com A1 mais A2 mais A3, vírgula. Esse cara aqui, que é menos A1, mais o 0, não vou nem acrescentar, mais o A3, mais o A3. Isso tudo tem que ser igual a 0, 0. Se um vetor é igual a outro vetor, significa que a minha primeira componente é igual à minha primeira componente e a minha segunda componente é igual à minha segunda componente. Isso aqui vai nos dar um sistema, né? Ó. O que eu vou ter? A1 mais A2 mais A3 tem que ser igual a 0, né? E essa componente aqui, fico com menos A1 mais A3 tem que ser igual a 0. Será que eu consigo achar algum valor aqui de A1 que satisfaça essa equação? Vamos lá. Esse é o meu sistema aqui que eu tenho que resolver. Então, olha, aqui de baixo eu já concluo o seguinte. Passo A1 para o outro lado e aí eu tenho que o A3 é igual a 1, né? Ou A1 é igual a 3. Isso significa que aqui na minha equação de cima eu posso substituir o A1 por A3 ou o A3 por A1, né? Então, vou substituir o A1 por A3. Aqui em cima eu tenho o quê? A3 mais A3 dá 2A3 mais A2 igual a 0. Se eu passar o 2A3 para o outro lado, eu tenho que o A2 é igual a menos 2A3. O que eu faço agora? Não dá para fazer mais nada, né? Eu só tinha essas duas equações. E daí, Matheus? E daí que aqui eu encontrei valores do A1, do A2 e do A3 que vão satisfazer aquela equação, né? Se eu pegar, por exemplo, isso aqui está me dizendo o seguinte. O A1 é igual a 3, o A2 é igual a menos 2A3 e o A3 está livre, ele pode ser qualquer coisa. O A3 é igual a 3. Essas são as minhas soluções, né? E aí, por exemplo, tem alguma possibilidade do A1 ser igual a 2 ser igual a 3 ser 0? Se eu fizer A3 igual a 0, 0 esse cara, 0 esse cara, 0 esse cara. Isso significa que o sistema é linearmente independente? Não, porque só pode ser
uma possibilidade, só pode ser essa. O A1 igual a 2 igual a 3 igual a 0. Nesse caso aqui, se eu botar o A1 igual a 1, o A3 igual a 1, desculpa, vai ficar 1, menos 2 e 1. E esse sistema satisfaz, esses valores de A1, A2 e A3 satisfazem aquela equação. Então, aqui eu tenho infinitas possibilidades de valores para as minhas constantes que vai satisfazer aquilo. Ou seja, o meu sistema é linearmente dependente. Um daqueles vetores ali é a combinação linear dos outros dois. Tá? Então é assim que a gente vê. Somente se eu encontrar A1 igual a 0, A2 igual a 0 e A3 igual a 0, só essa possibilidade, que aí o sistema vai ser LI. Olha, esse conjunto aqui, ó, vamos fazer mais um exercício. Um conjunto aqui agora tem dois vetorizinhos só. Ele é LI ou LD? Como a gente faz? Vamos lá. Constante, né? A1, que multiplica o primeiro vetor, mais uma constante aqui, A2, que multiplica o segundo vetor. Isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo, né? Então, olha lá. Se eu multiplicar aqui, eu tenho A1, 0, mais, multiplicando aqui, dá 0, A2. Isso aqui tem que ser igual a 0, 0. Essa soma aqui me dá o quê? A1 com 0 dá 1 e 0 com A2 dá 2. Isso aqui é igual ao vetor nulo. Daqui eu concluo o quê? Que esse cara daqui tem que ser igual a esse e esse cara aqui tem que ser igual a esse. Ou seja, A1 é igual a 0 e o A2 é igual a 0. Olha lá, é a única possibilidade dessa minha afirmação daqui ser verdadeira. Ou seja, isso é um sistema linearmente independente. Não dá para escrever esse cara como sendo uma combinação linear do outro. E vice-versa, tá? Detalhe, isso aqui é conhecido como a base canônica, tá? Então, se aparecer para você, você já diz de cara que é linearmente independente. Mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo. Beleza? Galera, lembrando que o materialzinho de apoio tem todas essas dicas aí para fazer esses exercícios de dependência linear, de combinação linear, tá? Então tá de graça aí na descrição, clica aí para baixar. Se vocês curtiram esse vídeo aí, deixe seu like, se inscreve no canal, que aí você ajuda a gente a chegar em cada vez mais alunos. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e esse vídeo te ajudou? Responde aí. Até mais, pessoal!